Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa TPC, a última do ano, né? E hoje aqui a gente vai fazer um trabalho de retrospectiva, né? E vamos falar também um pouquinho sobre as competências socioemocionais. Então, para a gente conversar hoje, o nosso objetivo. Então, vamos ver o nosso objetivo? O objetivo de hoje, então, é refletir um pouco sobre as ações e o percurso trilhado em 2021 e as propostas para 2022. E para isso a gente tem como convidados especiais hoje o professor Claudemir e a PCNP Mara. E a gente vai fazer também uma retrospectiva, né? Então, retomar as ações desenvolvidas nos nossos ATPCs pelo Núcleo Pedagógico na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tá? E antes da gente começar, eu inverti um pouquinho a ordem. A gente tem alguns avisos para fazer, tá? Então, ó, só lembrando para o pessoal que tem trabalhos aí com componente eletiva, as culminâncias, então, elas vão acontecer aí até o dia 17 de dezembro, né, até semana que vem. E a gente tem também um programa, né, encaminhado aí pela Secretaria da Educação, que é o programa Jovem Senador. Esse programa, né, é um projeto do Senado Federal que permite aí aos estudantes de até 19 anos do ensino médio, né, das nossas escolas, conhecer a estrutura e o funcionamento do poder legislativo no Brasil. Tá? Então, para participar, as escolas elas precisam promover aí redações junto aos estudantes com o tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã, tá? Então, essas redações elas podem ser encaminhadas para esse e-mail que está disponível aí, jovensenadorsaopaulo@gmail.com, até dia 18 de 3 do ano que vem, tá bom? Então, é necessário o encaminhamento de alguns documentos também, tá? Como uma ficha de inscrição, cópia do RG, tanto do ICPF, tanto do aluno quanto do professor, tá? Além, obviamente, da folha de redação, que está tudo disponível no site senado.leg.br/jovem senador, tá bom? Então, a gente tem aí os estudantes que forem selecionados, né, eles vão participar de uma semana de vivência lá em Brasília, no período de 27/6 até 1/7 do ano que vem, juntamente com o professor orientador, tá bom? E aí todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagens vão ser custeadas pelo Senado, tá? E aí, só como um ponto de atenção, como vai ser uma atividade presencial, né, realizada lá no ano que vem, a gente só precisa aí lembrar que os estudantes eles precisam estar matriculados, né, em 2022 no ensino médio para poder participar, tá bom? Então fica aí mais uma dica de um trabalho para serem desenvolvidos junto aos nossos estudantes do ensino médio, tá certo? E aí, então, para começar, né, a nossa TPC de hoje, eu chamo o professor Claudemir, que já fez parte de uma TPC anterior conosco, então todos já o conhecem. E a PCNP Mara, que também vai estar presente aí com a gente, para fazer uma dinâmica depois da fala do professor Claudemir, tá? Então, sejam muito bem-vindos. A gente agradece mais uma vez imensamente a participação do professor Claudemir e hoje da PCNP Mara aqui com a gente, tá bom? Então, a palavra é de vocês. Bom dia, pessoal. Eu, de novo, aqui, tomando espaço, mas eu quero dizer que é um prazer. É aquilo que eu gosto, de fato, de fazer.
é falar de educação, falar de possibilidades, falar daquilo pelo qual a gente se fez profissão, né? E se é uma profissão, se é algo que a gente vai aí levar por 30, 35 anos, com essa reforma de Previdência até um pouco mais, é preciso colocar prazer no que faz, senão a vida fica preto e branco, né? Nós precisamos de cores na vida. Então eu estou aqui falando do que eu gosto, falando daquilo que eu busco estudar, que eu busco conhecer, mesmo porque eu não estou falando a uma plateia de leigos, eu estou aqui me dirigindo a vocês, professores, coordenadores, pessoas que fazem a educação acontecer de fato na ponta. Os resultados das conquistas só são possíveis porque vocês aí na ponta, com todas as dificuldades, com todas as limitações postas e impostas, realizam esse trabalho de ensino-aprendizagem. O meu eterno respeito sempre, e isso não é hipocrisia, isso é consciência, né, de quem realmente entende onde, de fato, as coisas acontecem. Né? Se na escola o ensino-aprendizagem não acontece, todo o nosso trabalho aqui no núcleo pedagógico fica em vão, né? Porque as coisas não aconteceram. Mas bem, hoje, nessa nossa última conversa do ano, onde a gente para refletir, para fazer uma retrospectiva, para analisar esse 2021 que nos foi pesado, que nos trouxe muitas perdas, né? Nós tivemos aí, no primeiro semestre, um endurecimento do vírus. O vírus saiu do noticiário de TV e entrou na casa de muitos de nós. Levou pessoas muito queridas, nos trouxe dor, sofrimento, deixou sequelas, perdemos amigos, perdemos familiares, enfim, me desculpem, tá? Foi um ano difícil. Mas, se aqui estamos conversando, é porque nós vencemos. Nossa força foi maior, a nossa proteção foi maior, e assim a gente conseguiu passar sem ser afetado fatalmente por ele. Sofremos as perdas, trazemos as marcas, mas estamos aqui. E se estamos aqui, a vida continua. Nos cabe fazer essa vida acontecer na sua mais plena existência. Falar de reflexão, né? Falar de retrospectiva, de fazer esse olhar para o passado, esse passado aqui, próximo da gente, não é possível se a gente não usar de uma primeira e grande competência socioemocional, que é empatia. Não é fácil eu me colocar no lugar do outro. Aliás, eu não consigo plenamente me colocar no lugar do outro porque eu não conheço a história de vida dele a fundo, né? Eu não conheço os medos que ele traz, as angústias, as perspectivas. Eu tenho uma ideia de como aquela pessoa se posta na vida, mas eu não tenho uma certeza, uma exatidão de como funciona essa pessoa nos seus organismos internos, nas suas emoções. Mas eu consigo me colocar no lugar dela como um ser de desejos que sou também. Eu também quero coisas boas para mim, eu também fico triste quando elas não acontecem, eu também busco melhorias, eu também me revolto, eu também me assusto, eu também me alegro. Se eu parto desse princípio das minhas emoções, e que muitas vezes são contraditórias para mim, eu consigo me colocar no lugar do outro e entender esse outro como um ser tão incompleto como eu, né? Nós somos seres incompletos pela natureza. O gato, ele sempre vai ser um ser completo. Ele nasceu gato, ele aprende a miar como os demais, não vai sair do miado, ele traz o instinto da caça e ele vive a sua vida sem questionamentos, sem reflexões. Ele é completo. A irracionalidade faz dele um ser completo. Nós, como seres humanos, seres racionais,
que pensamos, analisamos, queremos, não queremos, buscamos, nós temos essa incompletude. Ela é natural de todo ser desejante, de todo ser racional que somos. Então, sempre teremos uma falta, sempre teremos lá dentro de nós um desejo que não se resolve por aquisição de bens materiais, por amores correspondidos, que não se faz por essas questões. Por mais que um carro zero me alegre no começo, que um novo amor me alegre no começo, depois, lá no fundo, aquela falta sempre vai estar se fazendo presente. E o que é essa falta? A nossa incompletude, né? Somos seres incompletos, estão aí os filósofos para nos falar do ser desejante que somos, do ser angustiante que somos em virtude dessa incompletude, né? Está aí Paulo Freire para nos trazer na educação que somos seres incompletos, estamos em formação e ao mesmo tempo somos formadores. Isso requer uma postura humilde diante do conhecimento, né? Quando eu olho para esse meu aluno, ele não é um recipiente vazio que eu vou encher com o meu conhecimento. Essa visão ficou lá no passado. Eu olho para esse aluno que já tem um saber. Talvez não seja tão estruturado quanto pede o saber social. E essa é a missão da escola, né? Mas ele já traz um saber, ele já traz um conhecimento, ele já traz habilidades que eu vou poder ir desenvolvendo com ele. A questão conteudista, o Google está aí para trazer tudo que você pensar de necessidade de conhecimento para que você precise, né? Desde o significado de uma palavra no dicionário virtual, até um conceito complexo, né, de tecnologia, você tem, né? Então, nós, professores, não somos mais detentores do saber. O saber se disseminou pelas tecnologias. Nós ficamos sem função? Claro que não, né? Aí que vem a sublimidade da nossa função, de trabalhar com ele esses saberes de uma forma que ele consiga dar conta desse conhecimento, entendendo que sempre haverá algo novo a se descobrir, a se aprender, a se aplicar, e assim vai a importância desse nosso papel. Trabalhar os valores, trabalhar essas competências que ele vai necessitar. Só um minutinho, pessoal. Eu me afoguei com um copo d'água um pouco antes, e agora a garganta está reclamando um pouco. Mas essa reflexão empática, né, essa empatia, requer que a gente se dispa, né? Que eu tire as vestes que são as nossas resistências, os nossos mecanismos de defesa, que faz com que nós nos fechemos e os erros, aquilo que não deu certo, eu prefiro chamar, né? Erro é pejorativo, o que não deu certo foi uma tentativa que não saiu conforme esperado. Mas aquilo que foram os erros, imediatamente eu busco justificativas. E nessas justificativas surgem os culpados. Eu não fiz isso por conta disso, por conta daquilo, por conta dessa pessoa, por conta... Eu vou me justificando e eu não me incluo naquela falha acontecida no sentido de buscar retirar aprendizado dela. Isso não deu certo. Eu não preciso e nem devo me culpar. Aliás, essa palavra precisa sair do nosso vocabulário. A culpa só nos faz sofrer, só provoca mais angústia. Na verdade, eu busco as justificativas, aquilo que, de certa forma, me faz entender o porquê daquela situação não ter saído a contento. Se houve interferências externas de pessoas, de instituições, seja do que for, nós não temos o domínio sobre elas. Não adianta eu querer justificar uma falha acontecida comigo, única e exclusivamente culpando uma pessoa que deveria ter feito a sua parte e não fez, né? Que deveria ter correspondido ao meu pedido e assim não fez, né? Se eu parto para essa culpabilização,
eu não me proponho a mudanças. Então eu tenho que olhar, fazer essa retrospectiva empática, entendendo esse outro que eu tendo a culpá-lo como um ser desejante e incompleto quanto eu, né? É claro que existem situações que demandam uma postura mais assertiva da nossa parte. Temos que ser bons, mas não podemos ser bobos, né? Como diz o ditado popular, e é uma grande verdade, né? A falsa modéstia, a falsa humildade pode me levar a uma situação totalmente passiva na vida. E não é isso que espera de uma pessoa proativa, de uma pessoa que busca o crescimento. Então eu olho para esse meu passado com humildade, né? Para entender que os erros são grandes professores, são exímios professores, buscar retirar a lição, aprendizado daquilo e prosseguir nas minhas perspectivas de futuro, nas minhas mudanças necessárias, né? A linguagem, como só voltando a falar um pouquinho dessa questão da nossa incompletude, né? A completude do animal e a nossa incompletude. O ser irracional, né, é completo. Ele não se indaga, ele não se questiona. O que nós temos de desejo, ele tem de instinto, única e tão somente, e ele vai buscar suprir esse instinto, né? Você deixa um pedaço de carne em cima da mesa, o gato não vai pensar se ele deve ou não deve. Ele se lança, né? E ele não vai se culpar depois também. Nós, como seres desejantes e racionais, nós pensamos, nós trazemos essa carga de certo e errado, de direito e dever, de pecado, de acerto, de erro, enfim, tudo isso que a sociedade nos colocou, né? E isso chegou até nós pela linguagem. A linguagem foi o que diferenciou o ser humano dos demais animais. O ser humano desenvolve a linguagem, se comunica por ela. E essa linguagem, ela não dá conta o tempo todo de expressar exatamente o que a gente sente. Então, por mais que a gente queira ser claro naquilo que a gente fale, como agora eu estou me dirigindo a vocês, eu nunca terei com exatidão as palavras que precisam ser ditas. Por quê? Porque entre a palavra e o sentimento existe uma distância muito grande. É difícil expressar de fato o sentimento. É difícil, né, eu encontrar palavras que de fato expressem o meu sentimento, das quais eu não fique depois pensando que eu podia ter dito melhor. Ou na hora da raiva, eu encontrar aquelas palavras pesadas, né, e das quais depois eu me arrependo e gostaria de regredir e de não tê-las dito. Mas essa linguagem, então, que não consegue chegar na exatidão, né, ela nos traz o sentimento da gratidão. A gratidão, ela consegue, sem palavras, expressar um sentimento, e esse sentimento é perene. Eu digo para vocês que eu sou muito grato à vida, sou muito grato ao meu trabalho, aos meus amigos. Isso não quer dizer que eu não tenha problemas, que eu não tenha contrariedades, que eu não tenha cansaço, né, que eu não tenha frustração. Tudo isso faz parte, né? Está no aglomerado de tudo. Mas quando tudo isso é colocado numa peneira, a gratidão é muito maior e ela se sobrepõe e ela faz, então, com que a vida tenha sentido e a gente possa dizer, eu sou feliz. E eu digo para vocês, sem nenhuma sombra de dúvida, eu sou muito feliz, porque sou grato, inclusive, a situações vividas do passado que não foram legais, mas que hoje eu percebo que elas eram necessárias. Elas me trouxeram uma outra visão de mundo, de vida, de pessoas, de relacionamento, que eu não havia percebido até então. E essas incertezas, então, assustam a gente tem medo quando eu falo de futuro, né, de perspectivas, eu fico um pouco assustado, porque é sempre algo que eu desejo, algo que eu quero, algo que eu pretendo agir para conseguir, mas ele está sempre no campo da possibilidade e impossibilidade, né? Principalmente quando esses desejos demandam trabalho de equipe, demandam o outro,
Veja o relacionamento amoroso, né? Por mais que eu ame a outra pessoa, eu não amo por nós dois. A outra parte é da outra pessoa, né? E quando eu, no meu sentimento, me perco e quero fazer o 100%, quando na verdade é 50-50, né? Aí eu sofro, eu me angustio, porque o outro precisa corresponder ao que eu quero. Isso traz angústia. Então, se a gente se projeta colocando a ideia de que eu sou um ser incompleto, eu vou me fazendo ao longo do caminho, né? Eu tenho que entender as minhas limitações e fazer aquilo que me é possível fazer, aquilo que depende da minha ação, da minha reação, da minha postura diante da vida, né? Eu não posso querer me antecipar pelo outro. Aí vem as crises de ansiedade que está aí abatendo o mundo todo, as crises depressivas, porque justamente eu vou me sentindo frustrado, porque os meus desejos acabam não sendo correspondidos, porque demandam que outras pessoas correspondam ao que eu quero. Então, se eu tiro essa perspectiva do outro e foco naquilo que eu posso fazer, que eu consigo fazer, né, eu vou ter menos ansiedade. Eu vou ter mais foco, porque são coisas que eu vou fazer. O que o outro vai fazer vai depender dele. Se o fizer, será muito bom. Se não fizer, ele terá que se ver com ele mesmo, né? Com as suas frustrações internas, com as suas demandas internas. Eu estarei em paz comigo. Isso é muito importante para eu pensar, né, numa perspectiva de futuro sem gerar essa ansiedade que judia da gente. E como eu estava falando de angústia, de medo, eu quero voltar aqui, só um minutinho. Eu gosto muito do cinema nacional, e vocês se lembram de um clássico, né, do nosso cinema nacional, que é O Alto da Compadecida. O filme inteiro é sensacional, os atores são maravilhosos, mas aquele trecho vivido por Fernanda Montenegro, né, no papel de Nossa Senhora, quando ela intercede por João Grilo e sua turma lá, ela se volta para Deus, um negro, né? Olha a simbologia de toda a cena. Ela se volta para Deus e roga por eles. E a única justificativa que ela apresenta para os erros, né, para os pecados de João Grilo e seus amigos, o medo. O medo da fome, o medo da solidão, o medo do abandono, o medo de ser, de certa forma, expulso de uma comunidade, né? Porque nós nos fazemos em comunidade, em grupos, quando constituímos os nossos núcleos familiares, são grupos, são comunidades, e ali nós nos reforçamos. Quando construímos as nossas famílias, maridos, esposas, filhos, são comunidades. Sozinhos nós ficamos, além de faltantes, incompletos, mais ainda nos sentindo pela metade, porque precisamos do outro para partilhar, né? Esse grande medo. Então, quando ela usa esse argumento, aquilo traz para mim assim uma convicção muito grande que o nosso grande pecado, o nosso grande demônio, o nosso grande algoz é sempre o medo. O medo nos leva a fugir, nos leva a nos encher de coisas que, de certa forma, venham suprir esse vazio que não vai ser suprido, porque nós somos seres incompletos, nós vamos nos fazendo e chegaremos um dia, na hora de ir embora, de voltar para casa, de morrer, como vocês quiserem chamar o termo, ainda deixaremos muitas coisas por fazer. Não quer dizer que aos 80, 90, 100 anos, quando estivermos à beira de partir, já tenhamos aprendido tudo, já tenhamos desenvolvido todas as nossas potencialidades. Isso é um mero sonho, porque se continuássemos, se tivesse ali um remédio milagroso que nos devolvesse a saúde plena do corpo, né, da alma, da coisa toda, a gente ainda teria coisas para aprender. Então, essa angústia precisa ser dissolvida
nessa consciência de que somos seres incompletos, somos seres faltantes e vamos nos fazendo. Tá? Então, esse trecho do Alto da Compadecida me é muito importante para trabalhar essa questão do medo. Né? Eu não posso ter medo do medo. Eu vou sentir medo na vida, ele faz parte, ele me acompanha, ele me preserva de situações que eu possa agir de forma impensada. O medo não é negativo, ele não pode ser paralisante, mas ele é necessário também para fazer com que eu tenha parâmetros nas minhas ações. Mas não posso deixar com que ele me paralise. Né? Ele não pode ser esse motivador aí que vai fazer com que eu pare com tudo, né? Aí eu queria também, voltando aí para essa reflexão desse primeiro semestre, só um minutinho, está caindo aqui. Desse primeiro semestre pesado, difícil que foi, desse segundo semestre onde as coisas melhoraram um pouco, e aí a gente pôde, então, caminhar com um pouco mais de serenidade. Estávamos aí partindo já para não usar mais máscara a partir do dia 11 em lugares públicos, mas o Omicron veio aí e parece que a gente se recolhe de novo, né? Parece que o fantasma volta. E nós ficamos no medo. Né? O medo por algo invisível que pode nos ceifar de uma forma muito rápida, né? muito assustadora, terrível. Né? Mas nós estamos aqui, eu acho assim, é um motivo de comemorar, de não baixar a guarda, de continuar com os protocolos de prevenção, de continuarmos com o uso da máscara, com o álcool em gel, de evitarmos a aglomeração, tudo isso enquanto a ciência não nos salva em definitivo desse malefício, né? Enquanto a ciência está aí buscando vacinas que de fato, inclusive, possa barrar essa mutação frequente do vírus, que a cada hora é uma cepa diferente, é uma variante nova, enquanto a ciência não consegue isso, nós não podemos baixar a guarda. Até mesmo para que a gente possa, no final de 2022, se Deus quiser, voltar a bater um papo de reflexão, até mais assim, já cientes dessa incompletude que a gente falou aqui, cientes desse passo a passo, desse processo que é a vida que vai nos levando a crescer, a produzir, a melhorar, né? A gente vai indo, vai se fazendo, vai se estabelecendo, vamos a cada dia melhorando o conhecimento, transformando o conhecimento em saber, transformando em sabedoria, que nos leva a olhar a vida de uma outra forma, né? A pessoa inteligente olha para a vida e entende tudo ali, né? O sábio olha muitas vezes sem entender muitas coisas, mas olha com serenidade, entendendo que tudo tem o seu tempo, que tudo é gradativo, que é um dia depois do outro, sem agitação, sem ansiedade. Então temos que buscar ser sábio. O conhecimento nós vamos fazendo ao longo dessa caminhada. Nós temos esse grande aliado que são as tecnologias, que nos permitem buscar todos os assuntos que quisermos, né? Está lá esse conhecimento a ser adquirido, que ao mesmo tempo nos leva a tomar os devidos cuidados, né? com aquilo que é irreal, que é falso, né? Vamos pensar aí nas fake news. Eu tenho que ter um filtro para esse conhecimento, porque eu tenho que olhar as origens, né, de onde ele vem, para eu poder avaliá-lo, para eu poder filtrá-lo, né, e assim poder continuar o meu trabalho de formador, o meu trabalho formativo. Então, essa reflexão, eu diria, da vida, que vai se estender para o campo profissional, eu, professor, como foi o meu ano, como foi a minha atitude. Eu costumo dizer aqui para o pessoal do núcleo pedagógico que nós fomos jogados no mundo da tecnologia durante esse tempo pandêmico e demos um salto muito grande. Se nesse momento eu estou podendo chegar às escolas, falar com vocês, nas nossas 9 cidades, 52 escolas, é justamente pela tecnologia.
Pessoalmente, a gente não tem perna para isso tudo. Levaríamos um tempo muito grande para poder visitá-los um a um. É claro que o olho no olho, a presença, o toque, nós somos muito sinestésicos, né? Isso é muito importante. Nós sofremos muito com isso durante esse tempo. Mas aprendemos que a tecnologia pode nos unir de alguma forma. A tecnologia pode, ainda que ela aparente primeiramente ser algo tão seco e direto, ela pode permitir um pouco de emoção, como eu estou aqui nesse momento. Eu sei que do outro lado da telinha tem pessoas como eu, tem pessoas que partilham comigo dos ideais de educação, que querem uma escola melhor, que querem uma aula mais produtiva, que querem um aluno mais crítico, mais sábio, que querem uma vida melhor, né? Que querem estar melhor, que querem uma família melhor, enfim. São pessoas de sonhos e desejos como eu. Isso me dá uma emoção. Eu sei que, nesse momento, nós estamos conectados mais do que por intermédio de uma máquina. A gente está conectado pela emoção. E é com essa emoção que eu deixo para vocês aquilo que vai além das palavras. A minha gratidão pelo trabalho de vocês, pela existência de vocês enquanto pessoas. Aceitem do fundo do coração, é o que mais eu sinto. Eu sou muito imperfeito, assumo as minhas imperfeições, mas uma coisa que eu sou por demais é apaixonado pela vida e por pessoas. E por pessoas que compartilham comigo os mesmos ideais. Então, falar com professores é uma gratidão, porque eu sou professor. Eu preciso estar entre aqueles que me fazem sentir bem. Então, um grande abraço, que vocês tenham ainda um 2001 positivo, que vocês cheguem ao ano novo podendo olhar nessa retrospectiva de vocês com esse olhar de quem não aponta culpados, busca aprendizagem, formula perspectivas para 2022, nessa ideia da incompletude de que a gente vai se fazendo aos poucos. Não somos perfeitos, mas somos bons. E poderemos ser melhores ainda a cada dia que passa. Meu grande abraço, que a vida de vocês seja abençoada, que vocês possam crescer, progredir, se tornarem as pessoas que sempre sonharam em ser. Um grande beijo no coração, fiquem com Deus. E, se não nos vermos mais pela telinha, até 2022. Um grande abraço. Passo a palavra. Bom dia a todos. Eu agradeço a participação nesta TPC. Agradeço ao Claudemir pelas sábias palavras, como sempre, né, Claudemir, o nosso mestre querido, que nos traz, né, nos faz refletir, né, e fazer uma retrospectiva, né, como é o objetivo da TPC, das ATPCs dessa semana. Uma retrospectiva da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal. E eu quero fazer um agradecimento especial para todos os professores que acolheram os seus alunos, que muitas vezes deram as mãos, né? Pegaram o aluno pela mão, fizeram um acolhimento, né? Como foi importante esse recomeço, né, para todos nós, para os nossos alunos, nas nossas escolas, né? Para toda a equipe gestora. Mas o meu agradecimento especial hoje são para vocês, professores, né? Professores da nossa diretoria. Nessas sábias palavras que o Claudemir trouxe, o quão importante a prática da empatia, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, nós vamos propor agora para vocês uma vivência, né? Gostaríamos que estivessem todos aqui no presencial, seria mais prático, né? Nós olharmos no olho para falarmos, né, de um assunto tão importante, né? Que a empatia traz. Então, essa prática da empatia hoje, nós vamos fazer uma vivência com vocês, trazendo 2 perguntas. E a gente pede que vocês interajam no nosso chat. O Kelson está aí, né, nos bastidores, a Ana Roberta também, né? Então, nós vamos perguntar para vocês.
em uma palavra, que vocês nos escrevam o que representa, né, o que lhes representa o ano de 2021 para cada um de vocês. Sabemos que ainda temos um pouquinho, né, de tempo aí, temos ainda um tempo aí nessa caminhada, né, até concluirmos o ano, mas estamos chegando no final. Então, a gente pede que vocês compartilhem conosco uma palavra que resuma, né, essa trajetória de vocês no ano de 2021. Estamos aguardando aí vocês interagirem no chat, a Ana vai compartilhando conosco, e o Kelsen também. Vamos aí dar uns 2 minutinhos para vocês escreverem, tá bom? Olha lá a Fátima trazendo aí para nós, né, uma palavra extremamente importante, que é a superação, né? Todos nós mesmos, né, nos superamos aí com toda essa vivência, né, esse recomeço aí nas escolas. A Otília Messias, gratidão a Deus e superação. É verdade, a palavra gratidão. A Viviane trazendo aí alegria, né? Compartilhando conosco. A Fernanda, superação. A Zezé também trazendo aí como superação. Os nossos colegas PCNPs, né? Agradecimento especial para todos vocês, viu? A Eliette, persistência, empatia e gratidão. A Ana Cleia, gratidão e esperança. A Rita, nossa querida diretora aqui do núcleo, esperança. É isso aí, Ritinha. A Sueli, trazendo aprendizado, união e gratidão. Aparecida, resiliência. Mateus, gratidão. Eu agradeço aí vocês estarem compartilhando conosco, né? E nós vamos agora para mais uma pergunta, né? Agora, resumindo em uma palavra, o que você almeja para 2022? A Bruna escrevendo aí aprendizado. Joseneide, gratidão. Otília, aumento, saúde, paz e sabedoria. Então, com essas palavras, né, eu acho que a palavra mais em evidência aí foi a superação, né, que todos nós tivemos aí em 2021,
E gratidão, né? Saúde, né? Muitas de vocês escreveram aí para 2022. Então, eu me despeço de vocês, né? Com a palavra gratidão, né? Por essa oportunidade de estar participando da TPC. Olha, Luísa, entrando aí também, né? Crescimento profissional. É isso aí. A Sueli, paz, sabedoria e saúde. Conquistas, a Fátima, conquistas pessoal e profissional. Muito bem, pessoal. A Fernanda, para 2022, almejo saúde, né? Isso mesmo, Fê. Ana Cleia, sabedoria, muita saúde a todos nós. É o que nós desejamos aí, né? Então, eu me despeço de vocês, né? Agradecendo, né, a participação de todos. E em nome do Núcleo Pedagógico, né, da Diretoria de Ensino de Itu, eu agradeço a participação de todos vocês em todas as ATPCs, né, de 2021. E agora eu passo a palavra para a Bruna, que vai retomar e fazer a retrospectiva com vocês desse ano, né, de todo o trabalho realizado. Gente, nós estamos com um probleminha técnico, porque essa parte final da retrospectiva, nós fizemos um vídeo por conta da participação do professor Lelo e do professor Alyosha, que estiveram conosco, né, ao longo desse tempo, mas que eles não poderiam estar presentes aqui no dia de hoje com a gente, tá? Então, por algum motivo técnico, a gente está com um probleminha no áudio, mas que a gente já vai tá tentando solucionar, tá bom? Para que a gente possa fazer essa parte da retrospectiva. Então, só um minuto. Bom, gente, então, depois dessa fala tão rica, né, que o professor Claudemir fez para a gente, e emendando aí a dinâmica da pesquisa primária, nossos agradecimentos, né, mais uma vez, aos dois pela participação de hoje. Não existe mudança ruim. Um ATPC sobre uma... E agora, para a gente dar continuidade ao nosso TPC,
falando um pouco, né, da nossa retrospectiva, das ações que o núcleo pedagógico desenvolveu dentro da área de ciências humanas e sociais aplicadas, nós não poderíamos deixar de convidar também os nossos queridos colegas que estiveram conosco ao longo desse ano, o professor Alyosha. Olá, e gente. O professor Lelo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo tranquilo? Prazer estar junto outra vez na tela, dividindo a tela aí. Já que a gente está falando, né, de finalização de trabalho, então nada melhor do que os dois estarem aqui conosco, né, também fazendo esse momento de encerramento do nosso TPC, tá bom? Então sejam bem-vindos, meninos, é sempre um prazer estar com vocês. Bom, gente, então como nós estamos falando de retrospectiva, a gente vai trazer nesse primeiro momento, de forma bem geral, os principais assuntos, né, ou todos os assuntos, que nós trabalhamos ao longo de todo o ano. Então, vamos lá ver, gente, para a gente também poder conversar um pouquinho a respeito. Então, lá no primeiro semestre, né, o que é que a gente trabalhou? Então, vamos lá. Olha, iniciando, né, os nossos trabalhos em 2021, a gente fez uma TPC mostrando para vocês os principais caminhos, né, de acesso para os materiais pedagógicos da IFAP e lá do CAED. Né? A gente falou também de ensino híbrido, né? Falamos também das construções de planos de aulas vinculados ao CMSP, porque ainda estava tudo muito novo, né? A gente viu a necessidade aí de orientar vocês nesse sentido. Então, vocês lembram, meninos, os ATPCs que a gente fez lá no início do ano sobre ensino híbrido? Eu me lembro, inclusive, deu um probleminha, nós tivemos que migrar para o YouTube bem rapidinho, porque todos nós aprendendo a lidar com aquilo, com a mídia, né, de forma geral, e transmitir simultaneamente ao vivo, fazer o síncrono, que foi bem difícil no começo, mas depois a gente foi se acertando, né, Alyosha? Exato. Então, depois disso, nós realizamos aí um ATPC sobre uma proposta de projeto multidisciplinar envolvendo aí o Milton Santos, que o pessoal gostou bastante. Lembrando que, só dar uma palhinha aí, lembrando que essa proposta de projeto multidisciplinar tem por base o que solicita o novo currículo de São Paulo para o novo ensino médio, né? Então, esse multidisciplinar aí veio em função exatamente da gente pegar o currículo em ação, né, do caderno do aluno do currículo em ação, e transportar para algumas possibilidades de realização. Isso, até porque a gente, até então, né, nós não tínhamos nenhuma certeza de como viria esses materiais. A única certeza que nós tínhamos é que realmente o ensino médio, né, ele seria aí, trabalhado de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então a nossa proposta veio justamente para adiantar um pouco isso, né, e familiarizar o pessoal para o que, né, a gente vai ter a partir do ano que vem. Né? Uma coisa também. Desculpa. Perdão, Bruna, termina. Não, inclusive, assim, não só para o ano que vem, né? O que a gente já vê, inclusive, no material da primeira série, né, para esse ano. Que a gente precisa lembrar que o novo ensino médio ele iniciou esse ano, né? Isso. E dentro desses temas aí, né, que a gente vê ali, rapidinho, né? Caminhos para acesso a materiais pedagógicos e tal. Aí vem lá a proposta de projeto multidisciplinar, Humanas em Debate, parceria com o museu, avaliação e conselho de classe. Isso aí assim, é uma coisa que ela já faz parte praticamente do nosso dia a dia, mas o que veio e chegou para ficar é o ensino híbrido, né? Esse daí não vai ter como fugir mais, ele veio mesmo, ele vai ser o ensino aí para a gente poder usar bastante a parte de informática, CMSP também não vai ter como fugir mais, né? Eu acho interessante que a gente tiver a preocupação dos alunos, né?
fazer as atividades e dentro das escolas agora, só uma palhinha assim, eu vejo muitos Protecs, né, fazendo esse trabalho, então o ensino híbrido aí é muito bom e vem para ficar, né, gente? Uma importância muito grande. Senhor Lelo? Não vamos mais escapar de ter uma parte do ensino de forma remota. Até que exista uma possibilidade de todas as escolas aí, em tempo integral, e mesmo assim, o que vai acontecer? O noturno sempre vai depender, pelo aumento da carga horária, sempre vai depender do ensino remoto. Isso não tem como negar, vai ser, então, a tônica, né, daqui para frente. Toda a estrutura está sendo montada em cima disso, né? Exatamente. Exato. E aí depois a gente veio, não, antes ainda, a gente não abordou tudo aí, então a gente tem que lembrar, né, que a gente realizou Humanas em Debate, que foi uma proposta super bacana que a gente fez com algum, na verdade a gente não conseguiu realizar ao longo do ano todo, mas o Humanas em Debate a gente conseguiu trazer 2 especialistas, né, o professor Ademir, trabalhando aí a afrocentricidade, e o professor Vidal, né, abordando aí o meio ambiente na região metropolitana de Sorocaba. É importante, Bruna, a ideia, né, de trazer, né, de fazer o Humanas em Debate era exatamente de trazer formadores universitários para o nosso convívio, para o nosso dia a dia também na sala de aula. Que, enquanto professor, eu sempre senti essa falta, né, daquele ambiente acadêmico, aquela coisa assim, daquele agito da universidade, do campus, do bate-papo e das discussões, né? Das discussões, debates que fazíamos lá, né? Então isso foi muito legal, trazer esse pessoal para a gente tentar reviver essa questão porque a profissão docente ela é um pouco ingrata, né? Vamos falar a verdade, porque a gente perde muito rápido o vínculo acadêmico. Embora nós sobrevivamos do vínculo acadêmico. É uma coisa interessante isso, né? É um paradoxo, né? É uma coisa assim muito doida. E eu sinto, até hoje, eu sinto muita falta daquele ambiente acadêmico de debate, discussões, que no dia a dia a gente vai perdendo isso com muita velocidade, né? Com muita velocidade. Deixa eu fazer só um comentário, que essa ideia de trazer esse lado acadêmico de novo para os professores, né, foi do Lelo, né? Então a gente, infelizmente, a gente sabe que a gente só vê defeitos, mas a gente tem que ver as coisas boas também. Isso aí foi uma coisa muito boa. Mas esse momento, né, de pandêmico, com distanciamento e tal, essa conversa, esse diálogo que nós sempre tínhamos, e foi muito, vamos dizer assim, algo bem natural da gente conversar. Eu aprendi muito também, porque a gente chega estranho no ninho, né? E aí vocês deram todo o suporte, todo o apoio, todo o encaminhamento também. Isso deve ser destacado, sem falar em todos os outros, né, que a gente não pode também dizer que não, mas todos os outros, o apoio que todos eles deram para a gente, né? Então é muito legal isso, é muito bom. Eu acho que todo professor, né, deve buscar passar por todas as possibilidades dentro da educação. Não só na sala de aula, mas também como coordenação, coordenação de núcleo, como vice-diretor, como diretor. Eu acho que nós, vamos dizer assim, a gente deixa um pouquinho de lado essa questão de que é uma carreira docente, buscando novas possibilidades, novos ambientes dentro da escola, porque a escola é viva, ela é gigante, porque se trata de convivência humana, e nós temos que ocupar todos os espaços possíveis para a gente ampliar essa convivência, que é muito salutar. E o crescimento, o nosso próprio crescimento profissional, né? E aproveitando aí a deixa, inclusive está aberto, pessoal, para quem tiver interesse de ser PCNP, está aberto aí as inscrições para as funções de PCNP de História e de Filosofia e Sociologia, tá? Então, quem tiver interesse, entra lá no site da diretoria e veja lá o que precisa fazer para poder mandar proposta, tá?
uma ótima oportunidade de crescimento profissional também. Muito bom. E aí a gente, né, finalizando aí o primeiro semestre de 2021, a gente também fez uma parceria com o pessoal do Museu da Energia, tratando aí sobre água virtual, e depois a gente finalizou o semestre com a TPC de avaliação em conselho de classe. E nesse caso, né, voltando um pouco ao que o Lelo comentou, lembrando aí das ATPCs de Humanas em Debate, que a gente, né, gostaria de ter feito isso praticamente todos os meses, mas que acabou não acontecendo por conta, né, de outras demandas, de outras situações que inviabilizaram o desenvolvimento desse projeto, tá? Mas a proposta, ela não morre, né, aqui esse ano, então, para o próximo ano, certamente, a gente vai tentar desenvolver ela de uma forma melhor, tá bom? E aí, no segundo semestre, a gente trabalhou bastante, né, essa questão da cultura afro, da história da cultura afro, então a gente também trouxe as eletivas aqui no nosso ATPC, tratando aí sobre africanidades e empreendedorismo, né, um dos eixos aí das eletivas. Nós também trouxemos aí convidados abordando a questão de racismo, necropolítica e discursos sobre raça no Brasil, que foi bem legal, né, Lelo? Acho que o Alyosha já não estava mais. Eu já tinha saído, isso aí não me lembro, mas, não. Quando a gente trouxe, por exemplo, o professor André para discutir sobre racismo e necropolítica, e a própria TPC, né, de eletiva sobre empreendedorismo, que a gente trouxe a nossa aluna lá do Mércia, a Isa, que veio, né, dar um depoimento para a gente, foi muito rico. Foi sim, foram momentos muito marcantes, né? Porque falar sobre africanidades no Brasil é falar sobre o próprio Brasil, sobre o povo brasileiro. Não tem como você separar a brasilidade da africanidade. É muito difícil, né? E isso com essa perspectiva, né, de entrar nas eletivas, né, que pode ser para o ano que vem, é muito legal exatamente dentro dessa condição de que as escolas têm que falar sobre africanidades, porque falar de africanidades é também falar sobre brasilidades, né? Porque não tem como separar, né? Nós somos todos, vamos dizer assim, precisamos ter esse conhecimento para que nós consigamos, de uma vez por todas, né, eliminar qualquer possibilidade de preconceito. Nós temos que ter o conceito correto para não criarmos algo antecipado sem conhecer. Então, é muito importante, né? E depois, logo em seguida, veio, para fechar essa série, né, de africanidades, veio o racismo, necropolítica e o discurso sobre raças no Brasil, que é muito importante, porque sempre vai ficar uma pergunta e que as pessoas não compreendem, né? Quem é negro no Brasil? Essa definição de quem é negro no Brasil, ela precisa, vamos dizer assim, de muito e muito debate, estudo, para as pessoas entenderem, né? Todos nós precisamos entender isso, né? Quem é negro no Brasil? Porque se foge tanto, né, da negritude. Aqui nós somos o único país que temos o pardo. Isso mostra como nós somos racistas, porque existe uma possibilidade de fuga da negritude a partir de um termo médio. Você não é branco, mas também não é negro, então você é pardo. Isso não existe, né, gente? Cá entre nós. Então, assumir, né, a ancestralidade é muito importante, mas muito importante mesmo. Sim, essa é uma coisa também que eu acho engraçado, falando sobre racismo, né? Às vezes você vai preencher algum documento e você, vamos supor, você vai se inscrever em algum curso, sei lá, você vai entrar na internet. Eu não consigo entender, eu não consigo isso.
você colocar o seu nome e tal, CEP, não sei o quê, piriri, pororó. Aí você vai lá e está escrito lá, se você, né, se considera branco, negro, pardo. E eu não consigo entender isso, assim, como pessoa. Porque, assim, para mim, sei lá se eu posso falar se eu sou branco, sei lá. Meu pai era filho de, praticamente, meu avô era negro, isso pela data, o meu avô pode ter sido escravo. Então, eu vejo pessoas, né? Isso eu estou falando minha pessoa. E é engraçado isso, assim, por exemplo. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que ele é japonês. Ele é japonês. Aí eu falei, ele chegou e falou assim para mim, você conhece aquele cara assim, tal, tal? Eu falei, eu não estou lembrado dele. Aí ele falou assim para mim, eu achei engraçado a forma dele. Ele falou, é um brasileiro. Ele é um brasileiro, assim, alto, tal. Ele não falou branco, negro, nada. Ele falou, era um brasileiro, eu achei engraçado. E outro tema que eu gostaria de ter abordado, que não deu tempo, é a questão, daí você falou de gênero, né? É exatamente a questão de gênero, da sexualidade, que é muito importante da gente tratar. Tem pano para manga aí para a gente falar um ano. Nossa, então, quem vier aí para o núcleo, né, poderia abrir aí uma série de debates aí sobre a questão de gênero, que é uma coisa também que não tem o menor sentido você estereotipar, mas fica aí para quem vier. Exatamente. E eu acho que o momento de maior debate nosso aí foi a questão do ensino médio e os itinerários formativos. Eu acho que aí a gente discutiu bastante aí dentro do núcleo, tentando formular possibilidades e tal, e porque a gente, né, como a gente sente o interior da escola, né, pulsa dentro da gente o interior da escola, a gente fica naquela angústia de como será que vai dar isso caber, né, dentro do período, de meio período. Né? E aí a gente está vendo aí que o ensino híbrido vem de apoio e, né, vamos dizer assim, fica um negócio ainda me causa angústia, né, principalmente agora como coordenador lá no Cesário Mota. Toda essa movimentação do aprofundamento, né, o ensino híbrido, tanto do noturno, que vai ter classes do noturno lá, então eu estou muito apreensivo, né, de como isso vai acontecer na prática, porque no papel é legal, está bonito, né, alguns itinerários aí, né, muito legal, só que a minha preocupação é como vai se resolver na prática, porque ainda, se a gente for falar um pouquinho, que não era um tema central, que é a questão do Inova, que ainda eu acho que não tá bem azeitado, ainda não está acontecendo como deveria acontecer, e agora nós já vamos começar um outro aí, que então essa gera muita, vamos dizer assim, angústia. A gente tem que aguentar o tranco, é claro, mas e vai funcionar, né? Mas aí entra o ideal, né? O pensamento que cada um tem de escola ideal, né? Que a gente gostaria de alguma coisa assim bem azeitadinha, bonitinha acontecendo, né? Então foi entra aí as competências socioemocionais, né? Para a gente saber lidar aí com todas essas angústias, né? Com muitas vezes com as frustrações que a gente acaba tendo. Exatamente, né? É muita coisa, Bruna, é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa. E isso eu tenho certeza que está mexendo muito com muita gente. Não é só eu que estou assim, porque até porque as mudanças estão aí para todos, né? Então tá todo mundo com as mesmas sensações. Então, até por exemplo, as coisas realmente acontecerem para o ano que vem, né? A gente só vai realmente saber no momento que a gente começar a trabalhar. Né? Então, essa capacidade que a gente vai ter de paciência para aguardar
né, o que nos espera para o ano que vem é a ansiedade, né? A ansiedade também de lidar com essas novidades todas. Até o ano que vem a gente vai ter que saber trabalhar isso, tem que aprender a trabalhar isso bem, né? Para que a gente também não venha adoecer por conta disso. Com certeza. Mas o aprender fazendo, né? Faltou dos 4 pilares lá, faltou o aprender fazendo. E aí vem a plataforma CAED também, que a gente buscou apresentar e trabalhar, né, de forma a facilitar a vida dos professores, dos alunos, porque eu acho que uma das nossas maiores preocupações aí no núcleo foi exatamente essa, de tentar levar, dar condições para facilitar a vida do professor também, que não estava vivendo um bom momento, porque se dividia entre o remoto e metade da classe, muitas vezes, ali na frente dele, tinha que ser ambivalente ali para conseguir, né, dar conta ali dos dois, né? Não foi fácil esse ano, né? Foi um ano também bem difícil, porque no ano anterior você estava totalmente no remoto. Esse ano você já colocou o híbrido ao mesmo tempo que você estava na sala de aula, você estava transmitindo também, né? Então, e aí a gente achou que esse ano fosse ser mais fácil, né? Porque nós estaríamos presentes, mas a gente não contava que a gente ainda teria que lidar com a educação à distância, né? Do pessoal que estava em casa. Então, o ano passado foi um grande desafio, porque a gente teve que aprender muitas novidades em relação na questão tecnológica. E esse ano a gente, além de ter novos conhecimentos tecnológicos, a gente teve que aprender a lidar, né, com a galera que estava no presencial, com a galera que estava em casa. Então, foi realmente bem desafiador, né? Foi um mês de aula que valeu por um ano. Foi. Está sendo. Concordo plenamente. Foi assim, foi muito difícil, né? Para todos foi difícil essa volta, né? Adaptação, nossa, mas tudo bem, depois a gente fala sobre isso aí. E aí vem as avaliações externas e internas, que daí eu já não estava mais também, né? Aí a Bruna que teve que dar conta sozinha. A Bruna a gente, inclusive, teve a participação especial do professor Claudemir, da PCAE Mirelle, da professora Clara, né, que foi muito rica também essa TPC sobre as avaliações externas e internas. Então, teve bastante coisa que né, foram trazidas aí, que nos fizeram refletir sobre essa prática avaliativa que a gente é constante aí dentro do nosso profissional. Bom, então é isso, gente. Nós tivemos aí um ano bastante intenso, né? Com muitas novidades. A gente tentou trazer para vocês né, formações aí de acordo com aquilo que vocês nos solicitavam. Obviamente que não deu para contemplar a todos, mas a gente tentou fazer o máximo que a gente conseguiu dentro daquilo que a gente podia, tá bom? Então, nesse sentido, mais uma vez a gente agradece a participação de todos vocês, né, de todo o pessoal que está na escola. A gente agradece também ao professor Elelo e ao Alioche pela participação especial de hoje, né? Então, que foram pessoas importantíssimas para o núcleo pedagógico e para mim, né, particularmente, né, eles saíram aí, mas a amizade continua, e a gente está sempre, né, aí trocando também de forma a trazer novidades aí para vocês. Meninos, então fica aí. Eu vou me despedindo de todos vocês, agradecendo o convite para estar aqui junto em mais essa live do Núcleo Pedagógico. E, né, novidades, mudanças, e toda mudança, no fundo, ela é boa. Não existe mudança ruim, né? Toda mudança é boa. Depende como você encara e para que
né? Qual é a finalidade dela para você? Eu acho que está na hora da gente começar a rejuvenescer ideias e ideais, buscar novas possibilidades, a gente se reinventar bastante. A pandemia ainda não acabou e está vindo uma quarta onda, pelo menos na Europa. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Legal. Só lembrando aqui, né, que preciso dizer obrigado para a Bruna e para o Elo, que a gente está gravando agora de sábado de manhã, porque não daria para eu participar durante a semana, porque como eu saí do núcleo e eu estou numa restrição e é muito corrido durante o dia. Eles falaram, vamos fazer sábado? Eu poderia estar descansando, eu vou andar de moto. Eu falei, não foi isso, né? Eu queria estar aqui com vocês. E é isso aí, gente. Agradeço a todos vocês aí, tá? Beijão pra Bruna, beijão pro Lelo. Muito legal estar com vocês aí. Bom, show de bola. Beleza. Pessoal, então, obrigada mais uma vez e um beijo grande. Desejamos aí, como é a última TPC, a gente deseja para vocês um excelente final, né, de ano, que vocês possam ter muita saúde, né, tanto física quanto psicológica, né, e a gente se vê, tá bom? Beijo, tchau.